de novo no nosso encontro para conhecer um pouquinho mais das leis divinas que nos regem. Hoje, dia 14 de janeiro de 22. Dia de aprender temas bem diferentes, bem inusitados, que foi trazido à luz por um professor do mundo espiritual muito de plano muito elevado, de muita sabedoria, que é o Zabdiel. Este nosso irmão está em altos planos, escreveu grande parte da coleção A Vida Além do Véu, e eu captei um assunto em especial porque é totalmente novo. Hoje nós vamos estudar a faculdade criativa. O que é a faculdade criativa? É o dom de criar coisas. Criar coisas. Está muito bem explicado lá naquela coleção. A Vida Além do Véu tem lá no site, podem entrar e baixar. Mais para frente nós vamos imprimir. E eu vou usar, captei pedaços, em vários pedaços, eles tratam desse tema muito naturalmente, porque é uma coisa que pertence ao dia a dia dos altos planos e que é treinado desde menos, planos mais inferiores. E aí, como é um domínio mental muito forte e que abre muito a nossa capacidade de entendimento e foco, eu resolvi trazer para nós, e muita coisa eu vou ler, para não perder nenhum pedaço, para não ser injusta, e ficar bem fiel ao que ele colocou, tá certo? Esse uso da mente é tão sublime, nos altos planos ele é feito com tanta, como é que eu vou falar, com tanto amor a Deus, com tanta reverência, que nós precisamos saber, conhecer e procurar ir mudando o jeito de pensar desde aqui, para não chegar lá sofrendo. É muito diferente, não temos nadinha, em livro nenhum, o que fale sobre isso. Então, eu posso até dizer que é um pedacinho do céu, sabe? Que eu estou trazendo para vocês. Quando ele decidiu que vai trazer para nós esse conhecimento, o Zabdiel escreveu assim, instruções que serão muito úteis e direcionais quando lidarem. Todos nós um dia começaremos a lidar com as coisas que estão abaixo da superfície delas, ou seja, quando a nossa mente começar a olhar e pensar, o que é que está por baixo disso? Uma flor, quando a gente olhar, nossa, ou essa fruta, o que será que o engenheiro cósmico pensou quando fez essa fruta? Ela faz bem para quê? Por que será que ela tem esta cor? Quando a gente começar a pensar, direcionar nos fatores que estão embaixo da superfície da casca, da nossa casca, de tudo, e que a gente não leva em conta, não levamos em conta essas coisas, então eles resolveram colocar, e a gente vai hoje pincelar, porque tem muito mais nessa coleção. Ele menciona o colégio que faz isso, os jovens que fazem isso, as crianças como treinam, muito, bem espalhadinho na coleção inteira. Eu vou fazer um resuminho. O aspecto ele começa explicando que o aspecto dos pensamentos, quando são projetados daqui da Terra para lá, chegam ali de forma totalmente diferenciada, que para nós a gente não vê, e ele explica que os pensamentos bons chegam lá com luminosidade, muito maior do que os pensamentos que têm certa desarmonia, os pensamentos quando a gente está, qualquer coisa desarmônico, bravo, triste, enfim. E pela cor que o pensamento carrega, aquela força que saiu da nossa mente, ela vem colorida. Pela cor, eles sabem
que aquela pessoa está pensando com tal estado de espírito, sabem o plano que a pessoa tem pela competência do que foi pensado e qual seria o grau de luz que aquele pensamento levou, carregou, e os pontos que a pessoa tem. Olha que maravilha. Quando a gente vai emitindo e os pensamentos nossos chegam lá, e eles percebem, eles estão pensando em nós. Eles vão perceber quais são os nossos pontos característicos bons. Para que isso? Porque quando eles percebem, ali tem uma qualidade que pode ser desenvolvida nesse irmão. Eles destacam um guardião, uma pessoa naquela qualidade para abrir aquela qualidade e tornar uma característica nova nossa para o bem. Então, isso tudo saber disso já deixa a gente, puxa, então eu vou pensar mais, eu vou me ligar mais, tudo isso conduz, para quem for de boa vontade, né, conduz a um progresso bastante querer mesmo. Então, esse anjo guardião vai ajudar a aumentar aquilo que é característica boa nossa e depois eliminar aquilo que não é tão bom e que atrapalha. Ótimo. Então, perispírito nosso, já estudamos várias vezes, repito, já sabemos que somos nós, é o nosso corpo espiritual que nos acompanha a cada vida e que carrega neste desenho nosso, cheio de camadas, a cada vida é uma nova camada. Todo mundo de céu maior pode ver perfeitamente e relatar também tudo aquilo que somos, que fazemos, que é a nossa característica. Então, vamos lembrar que os pensamentos são efeito da ação do espírito. É o espírito que pensa, não sei se vocês vão lembrar, se não, pega lá de volta, espírito, perispírito e o corpo material. A ação do espírito, o espírito deseja, ele age, ele pensa, ele produz efeitos. Então, se eu estou brava, vai ficar escuro em volta. Se alguém fez alguma coisa que me deixou com medo, a coloração, a vibração muda, tudo aquilo. E não só chega lá do outro lado, entre os nossos amigos, no plano que a gente consegue alcançar, chega lá não só visível, mas também eles sentem, é sensível. E eles, tendo essa sensibilidade, é maior a deles do que a nossa. Se bem que eu conheço muita gente que fala que você está triste, a vibração chega a abater, mas lá é mais profundo e eles sabem com mais intensidade sobre cada um de nós. Então, qualquer coisa que a gente pensa muito intensamente, em foco intenso e foco, nossos desejos acabam produzindo uma manifestação exterior, que vocês já sabem, por exemplo, a música, enfim. E estes pensamentos podem produzir maravilhas e efeitos maravilhosos também. Vamos dar uma recordada na poesia Deus. De minha mente sois filhos. De minha mente sois filhos. É da manifestação divina, da vontade dele que nós fomos emanados. É real. Vós sereis sempre deuses. Somos pedacinhos dele. E termina a oração ele pedindo: espero que vocês sejam colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Pela união de nossas mentes. Então, vamos aos exercícios do treino das mentes irem criando, adensando, emanando cor, luz, perfume, música.
Lembra que no primeiro livro, quem é protagonista é a mãe do Vale Owen, porque ele precisava treinar a mediunidade dele, então ela chegava nele mais fácil e ele foi abrindo. E ela conta que ela foi com alguns amigos justamente colocar em prática isso que eu vou colocar para vocês, a teoria. Tá bom. Então eles resolveram, vamos fazer uma experiência, vamos a um bosque, eles selecionaram um lugar aberto. Podia ser em qualquer lugar fechado. Decidiram que vão para uma floresta, um bosque dentro da floresta, para ver se a gente, decidindo criar alguma coisa em grupo, vamos ver se a gente já é competente. Logo depois das aulas. Então, eles foram para aquele bosque e falaram: vamos fazer uma estátua de um elefante? Sim, vamos, tá bom, beleza. É um tipo de elefante mencionado ali que tem nos céus ainda e que na Terra não tem mais, tá? Não habita mais por aqui. Todo mundo sentou em roda assim e concentraram as vontades para o objeto desejado combinado. E o que acontece? Abriram imediatamente os olhos, eles levaram até um susto por causa da rapidez. Ué, já? Já está aí? Foi muito. O famoso velocidade do pensamento, muito rápido. E então, o que acontece? Eles notaram que tinha dois grandes defeitos principais, muito gritantes. Então, aquele elefante era grande demais porque eles não combinaram de que tamanho teria. Também estava um pouco desproporcional, umas pernas maiores que as outras, enfim. E também, eles não combinaram cor ou como seria a estátua, os detalhes não foram combinados, então o elefante parecia vivo. É uma estátua, mas uma estátua que parecia viva, e também a cor. A cor ficou parecendo vivo com cor de estátua, então ela mesma explica algo como entre carne e pedra, assim, e todo mundo, alguns pontos ficaram desproporcionais, a tromba maior do que deveria, enfim, cabeça grande demais para o corpo que era pequeno demais, e aí eles perceberam, a gente tem que combinar mais detalhes. E deram risada até dizer que chega e começaram então, como é que nós vamos remediar isso? Vamos fazer outra coisa? Vamos. E pensando já em qual seria a próxima coisa, presta atenção, na hora que tirou o foco, o elefante, tracinho, estátua, que não era nenhum nem outro, devagarinho foi sumindo no ar, que nem um arco-íris, que você percebe que vai ficando mais fraquinho e de repente some. Sumiu. Então eles começaram a combinar desta vez, tentaram fazer melhor, vamos fazer uma árvore. Árvore com frutas? Vamos. E ficou melhor mesmo. Só que também apareceram frutas mais maduras e outras mais verdes, porque eles combinaram frutas, mas não falaram todas da mesma cor, enfim. As folhas ficaram tão fortemente nas frutas que as folhas não saíram de cor adequada e os galhos também não estavam proporcionais, uma parte galho menor, uma parte de galho. E eles foram arrumando, vamos agora arrumar esses galhos tal, e dando risada. Então, fica também um toquezinho. Tem gente que acha que no mundo espiritual vai ser aquela coisa chata, onde todo mundo fica um olhando para o outro, vamos trabalhar, alguém já fala, vou trabalhar. Quando alguém fala assim, que foi muito engraçado, esse exercício, e todo mundo riu muito, muita gente assusta, eles comentam isso, que como assim deram risada? Nós somos iguais aqui e lá. Tem gente que faz os outros rirem com a maior facilidade, e o pessoal lá gargalha gostoso. Então, vamos ser naturais. A ordem é que todo mundo seja muito natural, que perceba que não tem restrições e para poder ser convidado para grupos, porque senão, por que você está assim?
E o pessoal fala: "Você fica quieto desse jeito, fica só olhando", e já não é convidado, tem que ser normal, ok? Então, na verdade, a gente percebe que quanto mais a gente conhece do mundo espiritual, mais vontade dá de estar lá. Vamos lá. Segundo exemplo, é agora uma coisa de muito mais responsabilidade. Eu vou comentar com vocês a construção de um prédio semelhante a um templo, que vai servir de coordenação de energias. Esse prédio vai receber energias para que os encarnados, quando forem para lá, ganhem as energias daquele plano o mais rápido possível e assim já possam se sentir mais à vontade ou quando recém-desencarnados. Então, é explicado aqui que o material vai ser de várias cores e várias densidades, mas não é feito de tijolo um prédio desse. Nem é bloco, nem é feito de terra, não. Ele vai crescer peça única, como agora, nem é como agora as impressoras 3D, não. Ele vai crescer de baixo para cima, mas com o pensamento das pessoas reunidas. O lugar que foi escolhido foi justamente por ser de ajuda para quem vai para lá, quem precisa de ajuda. Por exemplo, quem chega cansado de um trabalho, esteve na carne, volta para esse plano, e agora, nossa, cheguei sugada. Também eles voltam cansados de alguma missão, então ali recompõe a energia, enfim, desse tipo de trabalho. Então, o lugar escolhido foi bem no meio daquele céu, para que seja também um lugar para aqueles que estão subindo em evolução, mas para a beiradinha, possam receber também as energias já adequadas para darem a caminhada final, para sair daquele céu e evoluir. Muito bem. Eles se reuniram, as pessoas que já têm algum conhecimento, já não é mais. As mulheres estão ali, mas agora já estão participando de um projeto maior. O grupo da mãe, do Vale Owen, e outro grupo, junto com outro grupo com mais prática. Tá bom. Então, concentraram o pensamento, foco, criativamente, porque não é pensar em alguma coisa. Eu estou com um projeto na mão, então eu tenho que pensar nisto já pronto. Então eu estou criando com a mente, lá é assim, lá é assim. Começaram a emanar o fluido da mente, da vontade, e a partir do chão, porque já sabem como faz, e caminhando, caminhando, primeiro andar, segundo andar, uma cúpula em cima, e aí então o líder daquele grupo chega para dar o aval e concentrar o toque final, o dia, concentrando as forças no topo para poder encerrar. E ele pegou as forças, ele consegue unir e vai ondulando com a mão e o pensamento dele para o lugar certo e poder fechar. Então, terminado esse, tem hora que a mão dele pulsava e tem hora que não, conforme ele precisava acomodar. Terminado o primeiro andar, ele teve que colocar maior controle, porque senão tudo desabaria. Olha só, aqui a gente tem que ter uma boa base para que tudo não desabe, lá não. O, o que está subindo tem que estar com a mesma grau de dureza, enfim, as técnicas são diferentes. E terminado o primeiro andar, ele usou um controle maior para que o edifício não tivesse a estrutura rompida. E os esforços perdidos, isso no mundo espiritual dificilmente acontece. Erros não acontecem. Pronto, então a primeira fase está terminada, foi a parte exterior. Como um todo. Pronto, a casca está pronta. Está com as cores fraquinhas. Em outro lugar, eles falam que fica
esmaecido, ou seja, ele fica meio transparente, porque só quando conferirem tudo, a construção ficará sólida de vez. E aí, por enquanto, esta construção está com duração transitória, que é o que acontece com as construções que tentam fazer nos baixos planos. Não tem competência para fazer uma construção que dure muito. Então, eles descansando, continuando, reforçando cada pilar, uma porta, uma torre, foram subindo devagar e foram atingindo o patamar de cima com um domo, aquele acabamento redondo. Então, era hora de aprofundar as cores, ou seja, tornar tudo menos transparente, mais denso, que é para ficar mais durável. A complementação é na ornamentação, porque cada sala tinha um enfeite, um detalhe. A ornamentação mais delicada já é o próximo passo, e depois disso, de tudo isso em cada pedaço, está tudo pronto, cada quarto já está com seus enfeites, tudo certinho, tá, solidifica. Aí vai ficar tão forte que pode suportar eras no mundo espiritual. Eles voltam várias vezes, porque vocês percebem que são etapas que tem que ser estudada antes de começar. O templo era, agora vem a explicação, muito majestoso, bonito, cheio de enfeites, e tudo em proporção maravilhosa, perfeitinho, o tamanho, o projeto, era tudo de muita beleza. Então, prédios como esse têm outras qualidades que aqui não temos. São prédios que são receptivos. É uma palavra nova, uma construção ter receptividade para as aspirações daqueles que estão chegando. Ou seja, as paredes, o local vão sugar, vão entender o que é que as pessoas que estão chegando, trabalhadores do futuro, esses vão embora, trabalhadores do futuro, que eles vão precisar, que apoio que eles vão ter, enfim. As construções, temos que entender a novidade. As construções têm vida do outro lado. Vida não é consciente, nossa, senta, não é isto, mas elas pulsam. Eles usam muito nessa coleção a palavra responsivo, ou seja, respondem, correspondem. E ficam tão sensíveis que, por exemplo, tem uma cena que eles contam da escadaria, que a pessoa que é de alto plano maior que ali, quando sobe, os degraus de pedra vão se iluminando, porque correspondem ao brilho desse habitante de céu superior. Então, por exemplo, a parte externa, quando foi feita, precisou ser confirmada. E se não tiver certo, e se não tiver bom? Para ser confirmado, outras coisas foram confirmadas que vocês não se deram ao trabalho de perguntar. Já leram o primeiro capítulo da Bíblia? E se foram feitos os mares, e Deus disse que estava bom. Vieram os peixes, e Deus disse que estava bom. Ou seja, esta confirmação de toda a obra dos engenheiros cósmicos, dos biólogos cósmicos, dos químicos cósmicos, um dia eles fazem o trabalho e vai ser confirmado. E então, depois da confirmação, vamos ao término da obra, sabe? Então, a decoração, quando fica a parte de fora feita, começa a decoração do saguão, das capelinhas. Capelinha que eles querem dizer são lugares menores para fazer reunião de oração, é um conceito diferente, não tem nada a ver com as igrejas católicas.
E aí eles todo dia iam lá, acrescentavam os enfeites, enfim, e até que um dia está pronto, foi anunciado que o diretor daquele plano vem, do plano inteiro, não do subcéu. O plano inteiro tem o seu diretor. Este diretor vem do seu reino elevado, porque se eu trabalho no quinto céu, eu tenho que ser no mínimo do sexto. Não vou trabalhar num lugar sem ter a prática daquele lugar, né? Enfim, estou falando eu para vocês entenderem. Então, ele veio do reino dele e o reino dele, aqui está explicado para a gente entender, é de uma sublimidade tão alta que os poderes dele, se estivessem em Israel, seriam chamados ou comparados com os poderes de Arão. Arão, aquele que, companheiro de Moisés, que o Senhor Jeová falou, se tiver que falar muita coisa, porque ele não tinha prática na língua, se tiver que falar muita coisa, chama Arão. E ele era muito respeitado, um espírito infuso hoje. Então, quando tudo estava pronto, ele veio para uma espécie de consagração. Primeiro veio o diretor do plano e depois veio este outro para a consagração. Consagração não é uma bênção como a gente escuta falar, não. Consagrar seria alguém de poderes mentais superiores que poderão fazer aquela construção ter ligações com planos mais altos e com planos mais baixos. Ah, mas foi o pessoal daqui que construiu. Foi. Mas aqueles que habitam em algum lugar mais alto encontrarão, nossa, que alívio, aqui vibra gostoso, sabe? Aquilo, porque ele faz aquela conexão entre céus maiores e menores, mais baixos, né? Então, aqueles que moram mais alto poderão ficar ali para uma proteção momentânea, para um outro trabalho, para um tempo de descanso. E para os que são de planos menores, mais inferiores àquele, eles vão entrar em contato do que é graça e poder. Vou para aquele lugar para me sentir mais elevado. Então, isso é a ideia que eles fazem, transmitem para nós de consagrar, de ampliar. Eles até ensinam que em Israel, vocês podem ler, quando Moisés estava no deserto andando, aquela tenda que continha os 10 mandamentos e que estavam os documentos sagrados de duelo que o povo fez do contrato mental que o povo fez com Deus, que seria um povo fiel a Deus, esta cabana ou alguma coisa assim, uma tenda que ficava no meio entre as 12 tribos, era 3, 3, 3, 3 enquadrado, formando as 12 tribos acampadas, esta vivia sempre com uma nuvem em cima. Então, é a tal da consagração, da união dos que estão mais para baixo com o alto. E indicando, né, a ligação deste povo com o Senhor Jeová. Quando amanhecia aquilo sem nada, o povo já sabia, vamos fazer as malas, porque estamos de partida. No Egito também eles usavam esse símbolo de nuvem, símbolo, né, para usar essa ligação. Esse templo, então, ficou bem claro, armazena energia, para que seja a iniciação dos que vão subir. Olha que bonito. Eles já começam a se sentir diferentes e mais para cima. E também, de tempo em tempo, quem está mais para baixo vem e fica com vontade de se sentir daquele céu. Todos eles são imersos na vibração da cor desse templo.
Todo mundo que vem é lavado nas águas que tem lá dentro, de fontes ou de um riacho que corre por dentro. Todo mundo fica extasiado com a música que tem lá dentro, porque a letra convida para pensamentos cada vez mais divinos e a própria música em si. E eles são fortalecidos, presta atenção, olha o que é a função de um templo lá. Eles são fortalecidos naquilo que está faltando em força para eles. E ajustam o espírito para que não falte força para a jornada para frente, para eles darem o passo e subir de céu. E não é só força de corpo, não. Corpo espiritual, lógico, mas também lucidez. Eles dão muito valor porque tudo parte da mente, então eu não quero nada que me atrapalhe a minha lucidez, a lucidez intelectual. Eu quero saber mais, eu quero saber os porquês. E como é que eu posso fazer para lucrar mais rapidamente, lograr chegar mais rápido, acelerar esse ganho de conhecimento para fazer esse grau mais avançado de conhecimento, sabe? Então, em resumo, o templo está sintonizado com aqueles que têm amor, que têm vida e que ficam focados, que alimentam, que dão sustentação naquele templo glorioso que aguarda os peregrinos. Espíritos vêm, fortalecem, sobem, depois voltam, ajudam, assim. A pergunta que não quer calar: mas como é que se aprende isto para fazer coisas nesse teor? Para aprender, obviamente, vai levar algum tempo e vai ser devagar, como qualquer escola, a gente passa pelo primeiro grau, segundo grau, faculdade. Então, ele tem, por exemplo, um edifício, eles têm um edifício lá do outro lado, que é todo ele uma grandiosa escola. As salas grandes, porque lá tudo é gigantesco, ou os prédios que fazem parte do conjunto, são a iniciação nesse processo de quem já sabe criar pequenas coisas, porque até as crianças são explicadas de como deverão fazer. Então, eles vão fazer agora justamente a entrada nesse primeiro, no processo de estar ali e criar uma coisa complexa, porque treinaram já coisas mais simplesinhas. Então, olha só como é que é a coisa. Eles entram no primeiro prédio, onde eles vão estudar e encontram uma mesa gigantesca que é um mostrador de relógio. E no mostrador de relógio tem todos os componentes daquilo que está ali, que, por exemplo, nesse exemplo, é uma floresta. Então, ali o estudante entra e ali ele olha naquele mostrador e vai ajustando e vai usando a cabeça para montar uma floresta. E ele ajustou, pensou e formou uma floresta. Só que depois eles vão ver nos instrumentos de controle se a combinação dos elementos que ele fez está completa. Então, teve um frequentador que falou para mim, gozado, eu sonhei com uma floresta e uma pessoa chegou para mim e falou que eu tinha esquecido os insetos. O que significa isso? Eu dei risada porque olha que a pessoa sonhou, é justamente nessa cena, pensou, criou o rascunho, né, de uma floresta e esqueceu de colocar insetos, então os pássaros não comem, né? Toda aranha não come, enfim, esqueceu de fazer uma composição harmoniosa para todos os que estão ali. Só para vocês entenderem pelo exemplo. E a proporção também, não adianta, agora eu estou esperta, eu vou pôr um monte de inseto, também não pode. Muito inseto também não pode, ou faltando ou sobrando,
tem que ser uma combinação harmoniosa e o treino é feito naquela máquina, que tem um mostrador, aí vai aparecer que nota que você tirou para cada elemento. Para o guia, então, esse guia que estava mostrando essa máquina, ele explicou que ele monta com perícia, e ele explicou que conforme os alunos vão progredindo, eles vão atingindo resultados cada vez melhores, e no final eles não precisam mais dessa máquina de controle, esse assunto eu já domino. Ótimo, muito bom. Então, é a vontade de já estar coordenada para que aquele ambiente seja completinho, está na hora, então, de treinar a mente e a vontade do aluno fica cansado, mas agora, depois que ele ficou perito, vai ficar mais cansado ainda, porque vai ser trocado o assunto, vai para outro lugar, outro ramo de ciência. E aí outro ramo de ciência vai sendo ensinado, aí é chamado para outros biomas ou outras cidades, enfim, outros estágios. E ele vai passando por outros estágios, estágios cada vez mais progressivo, e ao mesmo tempo que ele vai progredindo, ele também vai subindo de faixa, porque ele vai ganhando competência, tem que estudar. Mas isso tudo leva tempo, e também a pessoa vai ganhando novas amizades para ajudar, para crescer, enfim. Na faixa mais alta do planeta, algum grandioso mestre desta ciência já vai chamar aquele espírito para ser estagiário. Venha comigo, eu tenho uma missão assim, assim, e você vai me ajudar. Que missão? Pode ser a criação de um cosmos novo, pode ser um sistema planetário, pode ser um céu espiritual, pode ser um ambiente material, enfim. Mas este ambiente desta pessoa que vai ser chamar é tão alto, é tão acima do que a gente, do planeta, assim, que a gente, saindo do planeta, talvez, o oitavo céu, no começo do oitavo céu, que a gente só pode ter uma ideia genérica da coisa, como pode ser do outro lado, e emocionante, pensa. Então, ele explica assim: nesses longínquos alcances além de nós, estaremos mais próximos do trono. Eles usam essa linguagem por causa do século, da habitação de Deus. Ou seja, no sentido de ali é mais Deus perceptível, porque enquanto a gente está aqui, a gente sabe que Deus está em todos nós, mas tem época que as coisas são tão turbulentas que vai e vem esse equilíbrio ali para tudo e todos que você olha é Deus, Deus. Glórias mesmo. Então, para algumas mulheres, por exemplo, elas olharam essas explicações e falaram, mas eu não me sinto apta para isso. De jeito nenhum, mas eu poderia ser útil num processo desse, porque eu não tenho dom para engenharia, para fazer um prédio, não gosto de biologia, e eles explicaram assim: algumas mulheres vão poder somar, acrescentar, abraçar um projeto, colocando tudo aquilo de maternal, o carinho, a grandiosidade do amor aplicado, enfim. Então, esses dois aspectos, quando eles se mesclam, quando se misturam, nossa, a beleza do trabalho fica terminada. Que aquilo fica emanando tudo aquilo de perfeição, amor, renúncia, carinho, colo. Então, vamos trocar de assunto. Exemplificado todo esse processo, que não é repentino, nós vamos agora
retomar aquela parte quando a gente falava de oração. Porque quando a gente ora com toda a força por alguma coisa, a gente quer criar aquilo. Como assim, criar aquilo? Alguém está doente, eu quero criar a saúde, estou pedindo que venha uma ajuda. Ou, enfim, estou precisando de um emprego, então faz a oração com foco. Então, quer atrair aquele emprego. Isso eu estou falando na linguagem nossa. Então, temos que saber bem a eficácia da oração, iniciando a partir daqui. A oração é um treino. A meditação é um treino, mas não é aquela meditação que tem posição especial, música especial, mas não precisa. Cada um de nós pode estar fazendo alguma coisa e ligar a Deus com muito foco. Porque é uma força mental, nós estamos falando de força mental, tá? Então, já recebemos instrução sobre isso, já a gente está tentando fazer com que as orações saiam caprichadas, porque elas não são só hello, um pedido. Não é só isto. É muito mais do que isso e, portanto, precisa receber cuidados, porque a gente agora está estudando onde vai parar essa competência nossa. Então, receber mais cuidados do que a gente tem dado nas nossas orações até hoje, sabe? Vamos amadurecer um pouco nesse uso da mente. Para transformar uma oração num poder, a gente tem que tirar de lado aquilo que é mesquinho, aquilo que é materialista, temporário. Enfim, nós temos que pegar a nossa mente e tentar entrar naquilo que vai ser eterno, porque nós próprios somos temporários. Então, a gente tentando estar do outro lado e enxergar o que está acontecendo aqui é uma conexão maior. Estou passando por um terrível pedaço da minha vida. Mas penso em Deus, peço força, vou passar, porque isto passa, devo ter errado, eu conheço a doutrina, eu vou tocar adiante. Me ajuda em tirar essa tristeza, perdi um parente, das minhas vistas, ele não morreu, enfim. Então, quando a gente faz isto, o pensamento, esses itens todos materialistas, temporários, caindo fora, quando a gente exclui, porque eles, se você quer fazer alguma coisa, como é que você pode estar ligado numa coisa que é temporária para pedir um emprego? Você não está pedindo um emprego temporário, a gente precisa ter o emprego. Estou dando exemplo, várias outras coisas. Então, o resultado vai ficar muito mais intenso, mais coerente, mais profundo, e o foco do poder criativo fica muito forte. Então, uma oração vai ser de fato criativa, com esse dom de criar. Da mesmo jeito, querem um exemplo forte mesmo? Um dia, nosso grande irmão, JC, Jesus, percebeu que as pessoas estavam com fome e o que temos para comer? Alguns pães, poucos peixes. E ele pegou aquela cesta com aquilo pouco e orou. E orou. Vocês estão entendendo o exemplo que eu dou? Ao pegar aquela cesta com poucos pães e peixes e a oração com foco em tudo aquilo que é necessário, bom, útil, ligado ao coletivo, se transformou em comida para 5.000 pessoas. Então, se esta convicção é colocada, quando a ligação a Deus é forte, o objeto vai ser criado, a oração vai ser respondida, nem que pareça impossível. O objetivo vai responder àquilo que é subjetivo, ao que é nosso, de tal forma que essa criação aparece. Lógico que ele tem aquele tamanho, mas ele veio para dar exemplo e nós podemos, hoje em dia talvez não, mas no futuro, sim, poderemos.
quando tivermos juízo, para pedirmos para criar o que pode ser. Quando a direção da nossa oração foi errada, a projeção da vontade sai esquisita, fraca, tangente, assim, só triscando, sai com poucos raios de luz, potentes, enfim. Nem de perto vai chegar a essa potência que poderia ter, de jeito nenhum. Porque, pior ainda, se o teu pedido for alguma coisa pedindo fora dos 10 mandamentos de moral, você está pedindo o quê? Que a pessoa fique doente para você pegar o lugar dela? Sabe, umas coisas assim? Indignas. Isso, então, o efeito não só não é obtido, como ainda bate de volta na pessoa que desejou e o troco vem. Enfim, nós vamos falar agora de maior ainda. Maior. Falei da construção de um templo, falei da escola onde se ensina a construir floresta. Eu vou falar agora da criação de corpos celestes, planetas, estrelas. Vamos lembrar que a estrela nossa é o Sol. Ah, de noite eu vejo um monte de estrelas. Não, a gente não vê um monte de estrelas. Algumas a gente até vê. Mas o que nós vemos é planeta refletindo o Sol de algum sistema. Estrela tem luz própria. Lembraram? Cada estrela, cada planeta, tudo que tem, que é material, tem a sua parte espiritual. Certo? Então, os corpos são a expressão material de alguém que pensou, teve uma ideia originária, porque a gente já aprendeu que Jesus foi, antes que esse mundo fosse, eu já era. Ele fez, ajudou e comandou esse planeta se formar. Então, quem é que fez? Quem é que trabalhou? Isso não é obra de um só. São espíritos já bastante hierarquizados, porque passaram pelo processo que eu acabei de falar. E do poder criativo são experts e vão, cada um deles, com o efeito do pensamento, do impulso da esfera que ele veio. Cada um deles tem a sua personalidade. Todos eles e cada um deles, dos planetas que vão ser feitos, todas as obras, um sistema, por exemplo, de planetas, vai ter a característica daqueles que pensaram para aquele planeta existir. Por isso que nós não temos dois planetas iguais. Pode até existir vida, nem a vida é igual. Tem gente que descreve que a evidência mostrou que o céu de um planeta é vermelho porque quimicamente é outro, o composto, que as folhas não são verdes, são azuis, enfim, tudo isso tem a ver com a personalidade de quem pensou. Então, quando o mundo está em processo de criação, eles energizam constantemente e projetam para aquela matéria que está no cosmos, que vai formar o planeta, a influência dele, a força mental dele, eu quero assim. Então, por isso que é a diferenciação em todos eles. E a causa dessa diferenciação é a personalidade de cada um, a vontade de cada um. Cada um tem sua vontade, estudou astronomia, eu quero um planeta assim, eu imagino um planeta assim, assim. Então, por exemplo, tem gente que diz, nossa, naquele lugar tem água. Pode até ter visualmente, mas pode não ser H2O. Na nossa Lua, eu até digo que sim, porque ainda pertence, né? Mas quem sou eu para dizer? Só estou dizendo que com tantos elementos é difícil que saia igual, porque muitos espíritos trabalham. Aí também, por exemplo, o Sol, por exemplo, Marte e Júpiter têm coisas parecidas, mas não vai ter na mesma proporção. Tem nitrogênio lá? Tem isso, né? Tem. Está na mesma proporção? Não. Um tem mais isso, menos aquilo. Então, tudo isso
se a gente olhar pelo âmbito mais amplo das coisas, nós vamos considerar o nosso sistema, por exemplo. O nosso sistema não é idêntico a nenhum outro, nem na composição dos elementos, nem na constituição dos próprios planetas também. Cada conjunto terá suas características diferentes. Tudo vem da mente individual do diretor daquele sistema. Então vejam que tem hierarquia até nessa hora. O diretor do sistema vai comandar outros que farão planetas. E por aí vai abaixo, abaixo e mais abaixo. Aquele um que decidiu, vou construir a Terra. O outro decidiu, vou construir... Estou dando o nome de agora, né? Marte, Júpiter, enfim. Vai ter outros que vão colocar ali, trabalhando junto com ele e com liberdade, especialistas em vegetais, minerais, humanos, animais, enfim, e aquilo vai descendo, descendo em hierarquia e cada um trabalha livre contanto que esteja dentro da lei divina. Então, os vegetais, o comandante dos vegetais vai coordenar. Você, flores, vai ser chefe das flores, você vai ser chefe das árvores, vocês estão entendendo que aquilo é uma divisão por etapas de hierarquia e o controle de tudo é de muito alto. E, de novo, se tiver alguma coisa errada, não vai ser solidificado. Então, eles têm livre exercício para fazer exercício de individualidade. Vê, o comandante dos bichos marítimos. Um decidiu fazer o corpo do polvo, um monte de braços molinhos, e o outro decidiu fazer estrelas do mar. Cheio daquelas coisinhas assim, chama pés ambulacrários, eles andam jogando e recolhendo água. A gente percebe claramente que ali teve duas personalidades, dois projetos diferentes. A coisa vai tão longe que chega a alcançar, inclusive, os que têm a coordenação dos elementais. Vamos lembrar que são aqueles que nunca nasceram, aqui não tem ainda vida na carne, mas tem inteligência, alguma coisa, mas não muita. Não tem ainda inteligência de raciocínio e eles ainda não têm o livre-arbítrio para exercitar. Mas são reais, são benevolentes, tem alguns que são malévolos e tão longe, bem abaixo da esfera humana, ainda tão longe, mas vivem por aí, espalhados, como vocês já viram, nas águas salgadas, doces, fogo, ar, vento, enfim, e coordenados. Geólogos, vamos pegar os que estudam pedras, porque o que mais a gente tem por aí é montanha, é pedra, batendo uma na outra, placas imensas, vão fazer terremotos horrorosos na época do apocalipse, placas vão subir, placas vão afundar, enfim. Vamos ver, as rochas têm umas que são aluviais, outras que vieram pelo fogo, vulcões soltaram material lá do centrão, e o material sobe e esfria, essas são as rochas ígneas. Falei difícil, ígneas. Mas também tem, quem o geólogo estuda, aquelas pedras que têm um certo, pela vidência parece um vapor, pela vidência. Mas o que elas têm é influência magnética. É só ímã? Não, não estou falando só do ímã. É o efeito da inspiração delas no original. Elas ainda trazem dentro delas a força de quem pensou naquele tipo de material. A partir daquele material que se transformou em outros. Então, aqui, muitos estudam muita coisa diferenciada, metais, semimetais, alcalino terroso, mas só que eles esquecem que aquilo
têm essa característica espiritual que ainda não foi estudada profundamente e que fazem diferença. Por exemplo, a composição química delas, e tem influência mais sutil ainda, vibrante, que vibra mesmo, que pode atuar no corpo humano, onde ela esteja. O ímã em si tem aquela força magnética, por exemplo. Tudo isso de leve, está sendo bem negligenciado, é muito leve o toque ainda, né? Mas nenhum pedaço de pedra, nenhuma rocha é inerte. Eu vou repetir, nenhuma pedra é inerte. Descobriram uma caverna no México, acho que foi nas Américas aqui, cristais gigantescos, que percebeu-se que se quebraram e eles viram que aqueles cristais estão regenerando como cicatrização de pele. Então, estamos longe de saber o que faz um calor lá dentro que você não fazem ideia. O que fazem essas pedras? Regenerar da rachadura? Enfim, tudo isso tem um movimento nas partículas, que hoje a gente sabe que são átomos e que ficam num movimento ordenado, constante, elas se movimentam, e a gente, entendendo isso, a gente dá um passinho a mais. Ah, sim, entendo. Mas atrás dessa força que faz esse movimentar, tem outra força, que é a personalidade, de onde este pedacinho de cristal veio e é a expressão da mente dele, ou daquela rocha, ou seja lá o que for. Tudo terá a vibração da pessoa que emitiu aquela vontade. Vocês já escutaram falar de pedra que dá sorte? A pedra do signo tal é tal essa que dá sorte. Mas, na verdade, é uma vaga noção espiritual que vem para cá, que sim, ela atua. Tem nos tratamentos holísticos pedras que são colocadas em cima do chakra, sim, da mesma cor daquele chakra. Não é por acaso, aquilo tudo tem uma causa ordenada, tem um efeito sim, e é consequência da ignorância nossa de a gente fazer certas coisas erradas, transgredindo essas leis, não conhecemos ainda. Então, tem muito mais do que a gente precisa saber, mas só vamos saber no futuro. Lá no livro 2, este Zabdiel, esse nosso espírito professor desses conhecimentos, ele diz, vou ler, você deve entender que se usar o palavreado terrestre, eu vou usar um meio que não é adequado. E eu dou uma explicada aqui. Como pode ser adequado um vocabulário de gente que não estudou coisas que um diretor, um engenheiro cósmico, um portador de dom criativo, a faculdade criativa, ele usou e nós não conhecemos, como é que ele vai dar nome para as coisas? Então, seguindo. Não é adequado para expressar nem de forma exata, nem de forma completa. Vocês não têm vocabulário. A ciência dessas esferas e reinos não é conhecida por vocês ainda. É necessário, entretanto, que eu qualifique o meu vocábulo e use o termo vibração. Hoje em dia, ele escreveu isso aqui no começo dos anos 1900. Hoje em dia já é melhor entendida a palavra vibração, sim. Mas tem gente que entende que quando vibra, faz esse movimento vai e vem. Não. Não é só esse movimento, porque às vezes, veja, o planeta gira em forma de elipse. Ah, é? O planeta gira, não é uma bola? Não. É uma bola achatada, uma elipse. Só que os átomos também. A partícula dos átomos, que são os elétrons, giram em torno do núcleo elipse.
Então, esse sistema de vibração pode ser, às vezes, elipse, pode ser vai e vem, como pode ser espiral, que é o formato da nossa galáxia. A gente tem que aprender a pensar e criar em forma espiral. Onde eu vou encontrar isso? Ah, podem ir passear. Vão conhecer quanta coisa tem o formato de espiral na natureza. Tem uma couve-flor que ela é inteirinha formada de espirais. Tem, você deixa sozinha aí no meio do seu jardim uma trepadeira, por exemplo, ela começa a crescer em espiral em volta de um apoio. Pega o corte de um coqueiro e você vai ver que as folhas velhas fazem um caminho em espiral. Essas pessoas emanaram pensamento para construir uma palmeira e pensaram na vibração espiral. Outras em elipse. Enfim, então o sistema de vibração no átomo combina, é uno com os movimentos dos planetas dessa esfera solar. Tudo tem que ser combinado, tudo tem que ser adequado, certo? Lógico, porque o grandioso chefe de tudo tomou conta disso. Então, isso é vibração. E agora, então, vocês entenderam como a coisa é... Foi a melhor palavra que ele achou, vibração. Tudo vibra, tudo é responsivo, tudo... Não importa o tamanho, um átomo ou um planeta, tudo isto tem vida. O que diferencia é o grau de intensidade, ok? Então, vamos ao último assunto a ver, que é transmutação. Como faz para mudar uma coisa para outra? Isso é importantíssimo. Se falava demais de transmutação no tempo dos alquimistas. Eles faziam muita coisa, transformei isso naquilo, era reação química, não confundir. Transmutação tem a ver conosco, com o que tem vida. A transmutação traz para qualquer sistema uma mudança de movimentação. A qualidade do movimento muda. Isso é transmutar. E, portanto, se eu transmuto o movimento de um jeito para outro tipo de movimento, o que resulta é uma coisa diferente, é um resultado diferente. Então, nós atuando em perfeita obediência às leis estabelecidas pelos maiores, que obedecem padrões divinos, por aqueles que são sábios de fato, nós elaboramos uma mudança, e aí a gente concentra os nossos pensamentos em certas vibrações que transmutam para outras vibrações. Exemplo bem fraquinho. Se eu estou vibrando muito pesado, lento, escuro, porque estou triste ou com raiva ou inveja, e transmuto meu pensar para um pensamento brilhante, com outro foco, rápida, vibração rápida, o resultado vai ser outro. Aí eu caminho em direção aos que têm esta vibração maior e vou me tornando cada vez mais sedento daquilo que vai me tornar mais sábio. Lentamente, as ações dos homens no planeta estão sendo transmutadas por estes grandiosos guardiães. No curso da natureza, em todas as partes, está havendo uma transmutação. Todas as classes, nos minerais, nos vegetais, nos animais, aqueles brutos, enormes dinossauros que poderiam pegar um homem e mastigar, não eram carnívoros, mas, sabe, pelo tamanho da boca. Plantas carnívoras imensas, enfim, tudo bruto está transmutando para o caminho de uma perfeição maior. E isso no nível humano, no nível da Terra, no nível solar do nosso sistema,
certo? Ou estelar. As estrelas também estão agrupadas e arranjadas dentro de uma outra hierarquia. Ou seja, o nosso Sol faz parte de outros conjuntos de sóis, ou seja, dentro da galáxia nós temos conjuntos de sistemas. Então é pela transmutação. O segredo é entender que nós temos que mudar o jeito de pensar. Está pensando errado todo, eu não paro de pensar. Vai achar o que fazer. Porque para mudar você tem que parar de pensar mal, errado, ou naquilo que não, você sabe que não vai levar a nada, enfim. Então é pela transmutação que esses sistemas vão transformando em mundos, os mundos vão ganhando, o mundo que eu pensei vai ganhar uma forma, e a forma vai receber dentro dela animais, vegetais, toda esta vida, toda essa evolução é a operação de outras energias espirituais. Mas de onde vieram os animais? Da transmutação de alguma coisa. Porque não veio de fora alguém, caiu aqui e já nasceu um tigre. As coisas foram transmutando, foram ganhando vida, as primeiras bactérias, as primeiras clorofilas para virar vegetais, enfim. Então, obedecendo à vontade de seres espirituais, vai tudo sendo controlado, aí vem a força, a intenção de inteligências e o poder espiritual que vai aumentando, porque vai ganhando prática. E desses trabalhadores que são usados de vários tamanhos, por isso nenhum de nós está excluído, porque cada um tem uma característica que tem que ser colocada. A matéria é vibração, resultado de uma vibração maior, de alguém que colocou lá, que você não vai encontrar nos fenômenos materiais, enfim, nas próprias esferas daquela qualidade vai ter a qualidade, mas depois que foi julgada, você não encontra com aquela profundidade. Então, quando nós todos desencarnarmos, o nosso corpo terrestre foi um corpo de vibrações e nada mais, provisório. Quem não é provisório é o nosso corpo espiritual. Isso a gente já consegue entender. E se o espiritual é que é o mais durável, tem mais vibrações, por causa da qualidade mais alta. Quando a gente volta para o mundo espiritual, a vibração é mais alta, mais feliz, considerando que a gente não desceu para pagar alguma coisa feia, certo? Subimos. Alguma coisa, mais alguma coisa, enfim. Então, nós estamos agora com um corpo mais energizado, mais substancial, durável. Durável. Ele tem duração, ele foi feito para ser até um dia, a gente não ter mais. Porque a qualidade vai se tornando cada vez mais alta. A vibração vai ficando cada vez mais próxima daquela vontade que energizou cada um de nós quando fomos emanados. Ou seja, o movimento do nosso corpo espiritual vai sendo cada vez mais próxima à espiritualidade infinita que é Deus. Nós somos deuses, falta desabrochar, falta transmutar. Quando a gente tiver progredido, o corpo vai ser transmutado para cada vez mais permanente. Qual é o mais permanente? O infinito, o eterno, Deus. Enquanto tivermos, nossa, o perispírito daquela pessoa é muito brilhante. Sim, mas vai deixar de ter perispírito de tanto brilho, porque está voltando a ser Deus em Deus. Não sei se eu ajudo a entenderem essa vontade nossa tem que mudar, transmutar sempre, todo dia para coisa melhor. Então seria bom que todos soubessem e que todos os homens fossem, isso Zabdiel falando, quem dera que os homens fossem uníssonos à nossa mente, que todos pensassem mentalmente igual, conosco, igual.
Porque nós tentamos usar os nossos poderes para a glória e reverência a Deus, honrar Deus. É bom que a gente seja apto a coordenar o progresso no conhecimento. Cada um pode dar uma coisinha. Eu aprendo, eu passo adiante, eu aumento o conhecimento. E também que a gente seja apto naquilo que é sagrado e que caminha junto com aquilo que é de ciência, amor e ciência, sabedoria. Porque é assim, não perfeitamente na caminhada, mas dentro das linhas demarcatórias. São amplas, mas são seguras. Se fosse de outro jeito, esse mundo não seria o que é hoje. Nem comparativo, comparando com as regras que estão vivendo. Era muito mais bruto, está cada vez melhor, e o que é pior não tem sustentação, vai cair. Então esse é um aspecto, entretanto, do nosso cuidado com a raça humana. Zabdiel deixa bem claro. Eles cuidam do futuro que nos reserva, e sobre isso ele diz, não posso falar nada. Pois eu não posso ver, eu posso conjeturar, pensar sobre isso, mas não posso ver quão longe os homens podem ir quando entenderem este novo conhecimento. Porque a partir do momento que a gente conhece este poder de transmutação, vocês percebam que a gente atinge um novo patamar. Eu já sei. Boba eu se não usar, mas eu já sei. As coisas estarão mais bem ordenadas por aqueles que observam com carinho zeloso, com sabedoria muito grande. E tudo estará bem, enquanto tudo for desse jeito. Vamos ficar uníssonos aos maiores. Até a próxima, pessoal.